estou falando. O deserto é uma escola, ninguém passa porque cola. Os seus testes são difíceis demais. Não existe uma fórmula, cada um tem que viver sua própria experiência. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, pode falar mais. Som, glória a Deus, pode dar um pouco mais de som? Glória a Deus. Som, oi, som, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Quero convidar os irmãos a ficarem em pé para nós darmos início a este culto na noite de hoje com a oração. Glória a Deus. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, em teu santo nome, Deus, nós estamos na tua presença, Pai, na noite deste dia, Deus, dia abençoado, a qual o Senhor nos concedeu logo pela manhã, um encontro maravilhoso com o Senhor e com o Espírito Santo, da qual se fez presente naquela festa maravilhosa. Pai, nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor trata conosco carinhosamente. Nós estamos alegres com o Senhor porque o Senhor tem tratado a gente com carinho e com um cuidado especial, Deus. E agora, nesta noite, Deus, nós estamos aqui iniciando este culto de louvor e adoração. Pai, culto abençoado, tenho certeza, pois nós estamos aqui de coração aberto para louvar, para adorar o seu santo nome, tendo a certeza, Senhor, que o Senhor falará conosco através, ó Deus, dos hinos cantados, através da palavra, através do testemunho. O Senhor é maravilhoso em nossas vidas e não abandona os seus filhos. Pai, receba os nossos louvores e adoração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem aceitar. Gostaria de convidar as irmãs para vir louvar o Senhor com os hinos iniciais. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, como que glória a Deus com a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos ao nosso plano número 277. Tens achado em Cristo plena salvação, pelo sangue vertido na cruz, toda mancha lava de teu coração, este sangue eficaz de Jesus. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue vertido
a Deus. Vamos ao seu correio de número 467. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando força do oeste contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto ao povo falou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz,
Eu continuei 60. Vinde cantar e entoar louvores a Jesus, que para nossa salvação morreu na larga cruz, seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Vinde conosco vos unir da guerra contra o mal e com o nosso Salvador. Em marcha triunfal a todos proclamar sua graça e seu poder, seu sangue derramou pra nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor. Jesus nosso Senhor, Ele tudo vencerá, a vitória nos dará, a glória salvo nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Salve a amada noite do Senhor. Convido a igreja a ficar de pé. Uma outra mensagem. Palavra. Se encontra em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 até o 9. Hebreus, capítulo 11. Aleluia. Quem encontrou diz amém. Capítulo Hebreus, capítulo 11, versículo 1 até o 9. Quem não encontrou, nós vamos aguardar encontrar. Amém? Deus encontrou. Justificando pela fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foi criado de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé aprendemos que a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando testemunho do seu nome, e por ela depois o povo ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara
visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradará a Deus. Pela fé nós divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu e indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Todos, pela fé, herdou a terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabana, com Isaac e Jacó, herderam com ele a mesma promessa. Vamos orar. Senhor Deus, Senhor Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Mais uma vez estamos aqui na sua casa, Senhor. Viemos aqui, Senhor, para ouvir sua palavra. Senhor, já abençoa cada um que esteja aqui presente. Abençoa os outros que ainda estão para vir. Aqueles que não podem vir, abençoa também, Senhor. Isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Todos, com glória. Essa oportunidade é a pastora Solange. Logo depois a irmã Fabiana está com a oportunidade. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, né, por mais essa oportunidade de estarmos na casa dele, na presença dele. Né? Nós sabemos que não é fácil, irmãos, a gente ter mais hoje um dia chuvoso, né, mas o Senhor nos trouxe até aqui, né, que nós possamos sair daqui cheios da presença do Senhor. Para não ficar só nas minhas palavras, eu queria compartilhar com vocês um versículo que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 16, que diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós sabemos que por mais adversidades que a gente enfrente no nosso dia a dia, mas nós precisamos dar graças ao Senhor. Nós temos que ser gratos a Ele por todas as maravilhas que Ele nos faz. Né? Todos os dias, ao abrirmos nossos olhos, nós devemos ter um sentimento de gratidão ao Senhor por nos conceder mais essa oportunidade de estarmos na casa dEle, na presença dEle, fazendo o melhor. Então, que cada dia que passamos, nós possamos ter esse sentimento de fazer o melhor para o Senhor. Porque nós sabemos que a nossa recompensa ela não é aqui. Né? Nós temos que fazer o melhor para que nós possamos ganhar o nosso galardão. Mas fazer o melhor para Deus. Nós não podemos ter sentimento que eu tenho que me esforçar para poder agradar o pastor, a pastora, o irmão. Não, nós temos que ter o sentimento de fazer o melhor para agradar ao Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Deus,
ficar de pé mais uma vez. Vamos devolver o trabalho que o nosso pastor para fazer aquilo que o Espírito Santo direcionou. Irmãos, obrigado por nos assentar. Glória a Deus. Eu queria fazer as apresentações dos irmãos que estão presentes no já. A irmã Gilvanete, né? É filha da irmã Maria de Jesus, é isso? Glória a Deus. Mas Gilvanete, coloca a mão aí para os irmãos verem. Já não é a primeira vez que vem aqui, né? Já veio outra vez, né? Essa é a segunda. Glória a Deus. Vamos receber o que nós vamos fazer, sabe, irmãos? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Volte sempre, que Deus abençoe. Sinta-se bem em nosso meio. A irmã Herodias, estava com saudade da senhora, viu, irmã? Fazia que a irmã não vem, que a irmã Herodias e a família, o Lucas, Laura, né? Tem mais alguém, irmã? Parece que veio, né? Tá ali o flamenguista ali. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos receber como vamos fazer o santo. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e sinta-se bem em nosso meio. A dona Socorro, ela congregava com a gente aqui, mudou lá para Monte Santo e está ali de novo, né, irmã? Está aqui visitando nós e é um prazer, viu, irmã, receber a senhora sempre. Aqui é a sua casa, viu? Deus abençoe. Vamos saudar, irmão, como os afazeres dos santos. Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e sinta-se bem em nosso meio. A senhora faz parte desta igreja. Com muito prazer, irmãos, queria apresentar os irmãos, meu amigo, pastor, homem de Deus, doutor também, né? Bacharel em Direito. Louvado seja o nome do Senhor, pedagogo, um monte de outras coisas a mais. E lá de Vanderlândia, que é o mais importante. Lá, os irmãos, para quem não sabe, meu nome surgiu lá da cidade dele, viu? Vanderlei lá. Meus pais moravam na época e começou a seguir a sequência lá e veio e sobrou para mim esse nome. Glória a Deus. E com ele está a família, né? Irmã Valdirene, missionária Valdirene, e a nossa irmã Lorena, né? Lorena, que é a cantora oficial desta noite, né? Eu falei para o pastor chamar para cá, não, deixa lá mesmo com a mãe dela lá. Então tá bom. Vamos dar um bem-vindo bem especial, irmãos? Vamos ficar em pé, todo mundo? Vamos ficar em pé, não, um bem-vindo bem forte. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, sinta-se bem em nosso meio. Os irmãos podem sentar. Irmãos, o pastor Oswaldo Iron, ele morava aqui em Palmas, né? Ele mora aqui em Palmas há muitos anos. E agora ele está na nova missão em Augustinópolis. Está ali pastoreando um campo com 14 congregações, né, pastor? 14? 13 congregações e a sede. Que Deus abençoe e dá nessa nova missão dele, né? Eu já queria passar para a Lorena, louvar o Senhor com 2 hinos. E no segundo hino, irmãos, nós vamos já colher a oferta, nós vamos aproveitar ao máximo. Porque ele estava me falando aqui que só vai voltar, ele não sabe nem quando que vai voltar. E nós queremos aproveitá-lo ao máximo nesta noite. Aleluia, essa noite eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Com imenso prazer de estar aqui com os meus pais, adorando o nome do Senhor, com toda a igreja, amém? Glória a Deus, vamos adorar o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tudo certo. Vamos adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Se você souber, adore juntamente comigo nessa noite. Aleluia, Jesus. Deus que faz milagres já está neste lugar. Vai fazer o impossível se você acreditar. Só depende da fé. Poderoso Ele é. Ele cura enfermidades, ressuscita até os mortos. Tudo faz quando Ele quer. Seja qual for o problema, é o meu amigo para te valer. Quando Ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder, é como não vencer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Seu poder é grande, maior que o infinito, não existe limites com o seu.
nome do Senhor. Em nome de Jesus. Só um minutinho. Irmãos, nesse hino aqui, nós vamos agora tirar uma oferta, mas uma oferta de amor, uma oferta mesmo assim de carinho, para ajudar a obra do Senhor. Então, quando a irmã começar a louvar o Senhor, nós estaremos fazendo esse gesto de amor e carinho pela obra do Senhor. Eu queria, antes da irmã cantar, orar por você que vai ofertar nesta noite, para os irmãos que também não estão hoje em condição de ofertar, mas nós estaremos orando pela sua oferta, pelos irmãos, que Deus venha abençoar. Tá? Vamos orar. Senhor Deus, em nome do teu Filho amado, nós estamos, ó Deus, orando pelos teus filhos, ó Deus, que estarão ofertando na noite deste dia, Pai, com essa oferta de carinho, com essa oferta de amor pela tua obra, Pai. Pai, que essa oferta não me faça falta, Deus, mas que sirva, Deus, como semente plantada na seara do Senhor, como uma semente plantada nesta obra do Senhor. Pai, abençoe o teu filho e aqueles que hoje por acaso não poderão ofertar, Senhor. Peço ao Senhor que venha abençoar, abrir as portas. Pai, nós oramos pedindo a tua graça sobre os teus filhos, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar adorando o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, aleluia. Quando as lutas vierem contra ti, irmão, insista, ainda não é o fim. A tua fé, mesmo fraca, ela
vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Não são de Deus. O pé cheio da unção manda agora pra cima e recebe poder. Ele passa uma pequena e sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus da palma, mas leão no fim. Ele ora o holocausto, o povo vai cair. Quando está no deserto, esse rio mandar. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Não são de Deus. Não são de Deus. Não são de Glória a Deus. Mais uma vez, convido a igreja novamente em pé. Está frio, né? A gente vai levantando, sentando, para aquecer o corpo, né? Vamos orar aqui apresentando o nosso amigo, nosso pastor, que já estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós estamos aqui nesta noite orando ao Senhor. Pai, nós aqui apresentamos o Teu Filho que está na Sua presença, não só neste momento, mas em toda a sua vida Ele está na Sua presença. Temos a certeza que a mensagem o Senhor já colocou no coração dele, mas agora, Senhor, prepara os nossos corações para receber a mensagem na noite deste dia. Nós te damos graça pela vida dele, pela vida da sua família. Te damos graça, ó Deus, pela vida e pelo seu ministério. Usa segundo a tua vontade. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus também. Também quero cumprimentar nossos irmãos, amigos que estão nos acompanhando por meio dessa transmissão. Sei que o Senhor já tem falado com cada um através dos testemunhos, através dos louvores, mas que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando com cada um de vós, porque o Deus desta igreja é o mesmo Deus de perto e o Deus de longe. Tenho certeza que o Senhor falará com cada um. Deus abençoe em nome de Jesus. Meus queridos, quero louvar a Deus. Vamos ler a palavra, vamos tentar que os irmãos estão em pé. Depois nós vamos fazer algumas considerações, mas vamos já ler a palavra para que os queridos possam tomar os vossos assentos. Por gentileza, tornemos ao texto que foi lido na leitura oficial, apenas alguns versículos anterior ao que foi lido. Livro de Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 36. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os irmãos se encontraram, dizer amém? Estarei repetindo mais uma vez para que os irmãos que estão nos acompanhando também possam abrir vossas Bíblias onde você estiver e possa estar acompanhando a leitura. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 36 e versículo de número 37. Vamos ler a palavra do Senhor. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Ainda versículo 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Bem, Deus abençoe os irmãos, podeis acertar.
Por gentileza. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, glória a Deus. Nós queremos louvar a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos proporciona de estarmos mais uma vez nesta casa de oração, nesta igreja, poder rever os irmãos, amigos, pastor Vanderlei, amigo de longas datas, amigo mesmo também, a pastora, sua esposa, sua família, todos o corpo de obreiros, irmãos, amigas, por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Também queremos louvar a Deus, sou grato pela companhia da minha esposa, missionária do Governo para mim, e também a nossa filha, que já temos 12, 13 dias, eu acho, que nos hospedaram em sua casa e estamos sendo bem cuidados, né? Amém? Até que ela vá para onde nós, né? Então, está sendo uma bênção. O seu esposo ficou na congregação que eles congregam, nosso filho Cassio também está lá. E viemos aqui adorar a Deus juntamente com os irmãos também. Como já vem nos anteceder o pastor Vanderlei, nós, por muitos anos, residimos e pastoreamos aqui em Palmas. Nós fomos transferidos agora em fevereiro para o campo de Augustinópolis, Tocantins e Maranhão, né? Então estamos aqui no campo Augustinópolis, aqui em Imperatriz, onde pela misericórdia de Deus pastoreamos em algumas igrejas e já estamos com saudade, com vontade e precisando retornar. Creio que amanhã nós conseguiremos resolver algumas coisas que restam. Sendo decidido, estaremos retornando para continuar trabalhando ali, naquele lugar onde o Senhor nos colocou. Amém? Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Vamos falar com o Senhor Jesus. Meus queridos, até falei com o pastor aqui, minha garganta está bem debilitada mesmo, mas nós vamos dar mais uma desgastada nela e eu tenho certeza que o Senhor vai recuperar depois, porque a gente vai precisar continuar gastando e desgastando a garganta. Bem? Muito bem. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, pois estáis a alcançar a promessa. Porque ainda um pouco cheio de tempo, e o que há de vir virá, e não estará parado. Mas o justo viverá da fé. Amém? Nós temos um texto que fala da fé, e ele já vai anteceder o capítulo que é designado para registrar os heróis da fé, o qual nosso companheiro leu aqui, o capítulo 11, conhecido como o livro, o capítulo, o registro dos heróis da fé. Mas nós temos alguns versículos anteriores, a partir do 36, e nós vamos, nesta noite, nesta oportunidade, deliberar uma palavra profética que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Amém? A igreja crê, ainda recebe, crê, confia na palavra profética. A igreja pode levantar a mão assim, quem crê que o Senhor tem uma palavra profética para a sua vida nesta noite. Eu creio que o Senhor certamente Ele designou esta palavra para alguém, mas por meio da sua vontade, graça e misericórdia, Ele pode abençoar todos nós nesta noite. Eu creio, quem crê, dizer amém? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem alguém aqui nesta noite, também os nossos amigos, irmãos, internautas, se tiver, que acredita que tem uma promessa de Deus para a sua vida? Estou convicto também que já recebeu uma promessa, tem uma promessa de Deus para a sua vida. Promessa de Deus, irmãos. Nesta noite nós vamos imitarmos a palavra de Deus, amém? A promessa de Deus, quem tem? Glória a Deus. E quem quer receber também uma promessa da parte de Deus? Glória a Deus, né? Promessa é bom, promessa
promessa alegra o coração do crente, fortifica a fé, anima e faz nos tornarmos cada vez mais animosos para continuar na obra do Senhor. Promessa é o que tem alegrado muita gente, que tem deixado muita gente animada, tem fortalecido, mas também tem sido por motivo de não entender, ou até mesmo de ser promessas oriundas, promessas de homens, frustrado muitas pessoas, muita gente. Mas nesta noite eu quero te ajudar a entender a promessa de Deus para a sua vida. Amém? Eu quero ajudar você a compreender, você que tem uma promessa de Deus, e quem sabe você está em dúvida se tem ou não, a entender nesta noite a promessa de Deus para a tua vida, tomar posse dela e receber aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida nesta noite. Amém? Então, irmãos, promessa é algo que o Senhor, Ele, ao chamar o nosso pai na fé, o nosso pai Abraão, capítulo 12 do livro do Gênesis, Ele chama o pai na fé e lhe faz uma promessa. E desde então, todos os que servem a Deus, eles vêm debaixo de uma promessa. E o capítulo posterior, o que vem após este texto que lemos, fala dos heróis da fé, que tiveram seus nomes marcados nos anais da história por uma promessa, e que eles não titubearam, mas creram, receberam, creram e perseveraram na fé e na promessa. A Bíblia vai dizer que muitos creram e receberam a promessa, e outros que não receberam, mas a promessa que nos está guardada, a promessa principal, é a promessa da vida do Filho de Deus, a promessa do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E oxalá se Ele viesse hoje, o nosso coração, o coração do crente tem que arder, tem que desejar a vida do Senhor Jesus Cristo a qualquer momento, servir ao Senhor como se Ele viesse, como se Ele fosse voltar hoje, aqui e agora, porque esta promessa que nos sustenta, esta promessa é que nós perseveramos na fé. Quem crê pode dizer amém. Promessa é algo que alegra o coração do crente, e tem feito muitos crentes renovar-se a sua fé, a sua esperança, mas por não entender, como já disse, alguns têm até vivido de uma forma frustrante, decepcionante, outros já até lançaram mão, abriram mão desta promessa e retrocederam. Mas o texto diz que nós não somos dos que retrocedem, nós dos que avançam. Nós somos dos que avançam. Glória a Deus. Mas para te ajudar a prosseguir, a entender, a receber essa promessa, deixa eu trazer a você pelo menos 3 atributos que eu entendi nesse texto, para que você possa entender o que Deus quer para você, o que Deus tem para a sua vida. É importante nós entendermos, porque o melhor lugar para o crente é estar no centro da sua vontade. É estar no centro da sua vontade. Quem crê desta forma? Veja que o texto diz: porque necessitais de paciência. E você na igreja repetisse comigo: fé. Mais forte: fé. Mais uma vez: fé. Tempo. Mais forte: tempo. Paciência. Mais forte: paciência. Esses 3 atributos para nós fundamentarmos a mensagem desta noite, e o Espírito Santo ministrar os nossos corações, e nós podemos mantermos firmes na promessa do Senhor Jesus Cristo que Ele tem para cada um de nós. Amém? Veja que o texto que o nosso companheiro obreiro leu diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Outro texto vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Veja
que o texto vai desde Abel descrever alguns dos homens que pela fé eles conquistaram, eles agradaram a Deus. Eles, por meio da fé, eles agradaram a Deus na sua vida, na sua forma de viver, e consequentemente agradaram ao Senhor com as suas ofertas, com os seus sacrifícios e com as suas adorações ao Senhor. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê, porque ela, os antigos alcançaram testemunho, ou seja, nós alcançamos também testemunho, a exemplo dos nossos pais na fé, os nossos profeta, patriarca, pela fé. E a fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. A fé é o que faz levar aos outros o testemunho de que nós cremos em um único Deus poderoso, um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, um Deus que transforma a vida, um Deus que dá a vida, um Deus que restaura a vida, um Deus que cura, que liberta, um Deus que sara, um Deus que levanta, um Deus que abate, mas também um Deus que exalta, um Deus que fala, um Deus que promete, um Deus que cumpre, um Deus que vai lá no túmulo e pega aquele que está lá e traz e coloca assentado no meio dos príncipes do seu povo, um Deus que transforma o mais vil pecador em um homem santificado, justificado pelo Espírito, regenerado pela palavra, um Deus que pega aquele que a sociedade recusou, afastou e faz um homem e uma mulher de Deus, um Deus que renova, um Deus que transforma, um Deus que levanta, um Deus que exalta, um Deus que sara, um Deus que cura, um Deus desta igreja e sobretudo um Deus que morreu na cruz do Calvário para nos ofertar a vida e nos dar o direito à vida eterna e nos dar o direito de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Mas é por fé que este Deus está aqui, este Deus nos resgatou e que o nosso nome está escrito no livro da vida. Quem quer esse Deus? É a fé. Primeiro passo, ter a fé. E a fé, ela é um dom gratuito de Deus. Mas nós temos a fé por meio da palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nesta noite, o seu primeiro passo está aqui, ouvindo a palavra do Senhor. Veja como escreveu aos Hebreus. Ele vai fazer um relato de Abel, ele vai trazer de Noé, ele vai trazer do patriarca Abraão, Jacó, Moisés, e ele vem trazendo. A Bíblia diz que homens do qual este mundo não é digno, homens foram cerrados ao meio, homens que aqui, irmãos, nós entendemos que não foi possível, porque não era possível comportar o nome de todos os heróis da fé. Sabe que eu entendo? Que o teu nome tem um lugarzinho para ser colocado aqui. Deixa eu ver quem é que está. Quando eu cheguei aqui, o pastor falou: olha, o temporal que estava aqui, pensei até em te ligar, irmãos, mas pela fé, o culto foi marcado, agendado, e Deus vai falar com o seu povo. Então, primeiro, a fé. O Senhor fala a Abraão: vai lá. Eu quero que você tome tua esposa, saia do meio da tua parentela, da terra no qual tu habita, e vai para um lugar que eu ainda hei de mostrar. É fé. E ele assim faz, e tudo começa na nossa trajetória. Quem está me entendendo?
Quem está entendendo? Só quem tem fé que Deus tem uma promessa. Porque para receber a promessa tem que ter fé que foi Deus que prometeu. E se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura havia Ele prometido e não cumpriria. Quem crê? Eu tenho promessa. Quem tem fé? Quem tem promessa? Quem tem promessa? Você crê que o Deus que te prometeu é o Deus que tem te sustentado e é o Deus que vai cumprir na tua vida? Quem crê? Aleluia. Aleluia. Fé. Glória a Deus. Tempo e paciência. Agora, veja que nós precisamos entender. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo determinado para cada propósito de Deus debaixo dos céus. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Este começa o detalhe. Todos têm fé. Vamos então entender. Será que você tem entendido o tempo? Nós vivemos principalmente o século XXI, em que é uma geração forjada no fast food. Uma geração que falou hoje e amanhã precisa cumprir. Uma geração que até a sua vida tem sido precoce. Uma geração que não entende o propósito de Deus e o tempo de Deus. Uma geração que é conduzida, norteada pelo um cronograma em que o seu tempo cada dia mais vai sendo preenchido e as pessoas vão vivendo como se não tivesse tempo. E sobretudo tempo para Deus. Nós entendemos que esta geração, nunca se houve uma geração tão acelerada, tão ansiosa. Inclusive um dos males do século é a ansiedade, o estresse causado pela ansiedade, e isso desencadeia uma série de doenças de fragilidade, como ansiedade, estresse e tudo quanto é depressão e sentimento e até enfermidades físicas. Porque nós vivemos acelerado e queremos para ontem. Mas nós, quando lemos a palavra do Senhor e quando nós começamos a acompanhar a trajetória de cada um desses homens que foram marcados na Bíblia Sagrada como heróis da fé, nós vamos entender que todos eles tinham algo em comum, uma promessa de Deus falando com eles em tempos diferentes, em situações diferentes, circunstâncias diferentes, homens de níveis diferentes, porém a promessa de um Deus único, a promessa oriunda de um único Deus, a palavra dele. E nós vamos ver que cada um teve o seu tempo, teve as suas condições para cumprir, teve a sua trajetória, teve todo um processo. Então nós precisamos entender que o problema desta geração não está em não ter a promessa, não, porque Deus, o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e o Deus eternamente. O Deus do passado é o Deus do presente, o Deus da Bíblia é o Deus desta igreja, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de José, o Deus de Sansão, o Deus de Samuel, o Deus de Davi, o Deus de Samuel, o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, o Deus dos nossos pais da igreja. Este é o mesmo Deus, é o mesmo ontem. Nós continuamos pregando o Evangelho, a palavra, adorando este mesmo Deus.
o Deus que cumpriu promessa no passado é o Deus que cumpre promessa até hoje. O Deus que salvou no passado continua salvando. O Deus que levantou, o Deus que curou, o Deus que libertou, o Deus que fez milagre, Ele continua fazendo milagre no meio do seu povo. Ele continua falando com a sua igreja, Ele continua restaurando, Ele continua falando, usando o instrumento da sua palavra, pregador, Ele usa profeta. Ele ainda é o mesmo Deus. Mas as pessoas, entre aspas, até acreditam, têm, entre aspas, fé na promessa. Mas acontece que as pessoas não estão tendo, pastor Vanderlei, não tempo de vida, mas é tempo para acreditar e esperar, perseverar, acreditando, confiando, crendo na promessa. Veja que as pessoas, encontramos constantemente isso. As pessoas chegam em dado momento tão convicto de uma promessa. Deus falou comigo. Amanhã a pessoa já começa a mudar todo o rumo, coloca em xeque a promessa de Deus, já começa a mudar tudo, porque não está tendo tempo. Esses homens de Deus, todos eles em tempos diferentes, locais diferentes, cultura diferente, situações diferentes, mas tinha algo em comum, uma promessa da parte de Deus, o único, verdadeiro Deus, Deus de Israel, o Deus desta igreja. E eles tinham também algo em comum, eles tinham uma fé nesse Deus, e eles tinham algo em comum que eu e você precisamos aprender. Eles sabiam esperar o tempo de Deus, porque a promessa era para o tempo de terminar. Abacuque no capítulo 1, ele chega apavorado, questiona a Deus, porque que a Israel, Judá, estava vivendo todo aquele caos, aquela idolatria, apostasia, males, e os ímpios imperavam o poder do mal, a corrupção, até quem não era para se corromper, sacerdotes e profetas, homens de Deus. E ele chega e Deus disse: olha, eu vou suscitar, eu vou levantar os caldeus para tratar Israel. Aí ele se indigna: como assim levantar uma nação mais ímpia para tratar? Já estava ruim, ainda vai ficar pior. Sim, mas no tempo certo eu tratarei com os caldeus, mas vou usar os caldeus para tratar vocês, mas isso é no tempo certo. Abacuque continua a questionar sem entender, porque ele está apreensivo, ele está um profeta agora querendo uma solução iminente. Naquele momento, falei com o Senhor já resolve. Mas Deus no capítulo 2 fala assim: Abacuque, levanta, põe de pé e sobe a torre da oração e da vigília, e lá tu permanece orando, vigiando e atento até tu perceber o que correndo passa. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem uma palavra para você. Pode ser toda a palavra ministrada, como pode ser apenas uma na que eu vou ministrar para a tua vida. Agora você tem que estar atento, porque aquele que vai passar, passa correndo. Aquele que tem a palavra, é uma palavra, pode ser o diferencial para a sua vida. E ele sobe, e ele vai para a oração, e ele vai para a vigília. De repente passa e ele vê: olha, há um tempo determinado para a restauração de Israel. Espera mais um pouquinho, porque o justo viverá da fé, e não tardará. Mas se tardar, aguarda, mas todavia não tardará. Quando o Abacuque entende que não é no seu tempo, ele começa a orar, e Deus começa a falar com ele. Esta promessa profética é para o tempo determinado. Ele entende também que a sua oração no capítulo 3 começa assim: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ele está dizendo: pode ser hoje, amanhã, ano que vem, não importa, só aviva, só aviva, porque um crente avivado e recebeu a promessa, guardou na fé, entende o tempo, ele sabe que passa o tempo que passar, se ele manter avivado, a promessa de Deus não vai passar, mas vai cumprir na sua vida.
alcançaram, pela fé conquistaram, pela fé Raabe alcançou a promessa, pela fé Moisés deixou de ser chamado filho da filha de Faraó. Ele saiu para um lugar onde a vista natural não via. Ei, a fé é muito bom nós olharmos aqui, mas tem algo super importante que nesta noite você precisa entender. E eu falei que ia ajudar você a entender, compreender a promessa de Deus na tua vida. É muito bom quando nós ouvimos pregadores falar das promessas e dar exemplo de José, dá exemplo de Daniel, dá exemplo de Moisés, dá exemplo de Davi e Abraão. Mas deixa eu te dizer algo que às vezes não é te passado. Quando Deus chama Abraão, ele diz: sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua casa, sai do lugar que tu habita e vai para o lugar que eu tenho prometido e preparado para ti. O que você não entende que foi preciso 25 anos peregrinando, marchando, sem titubear, para que a promessa viesse cumprir. E Deus fala: da tua semente farei grandes nações e povoarei a terra. E ele até tentou titubear, porque já era de quase 100 anos. A sua esposa riu daquilo que ele ouviu, mas Deus prometeu. Davi, ele teve que esperar 25 anos, mas quando foi o tempo determinado, a promessa cumpriu na sua vida. Glória a Deus. Abraão, 25 anos. Isaac ficou aguardando a sua Rebeca por 20 anos. José aguardou a realização de um sonho por 13, 17 anos, 13. Mais 2 encarcerados. A promessa da vida de Moisés: 40 anos, mais 40 anos, mais 40 anos. Davi, desde a unção, está achando que derramou o óleo da unção e ele já foi para o palácio, tem nada? 20 anos. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Mas ele sabia o Deus a quem ele serviu. Verdade, Deus. Se ele prometeu, ele é fiel ao cumprir. As pessoas estão recebendo uma promessa hoje, saem, voltam para suas casas animados. Passa hoje, passa amanhã, passa um mês. No ano que vem, até de igreja já muda. Não cumpriu. Daqui a pouco, até de cidade. Irmão, se Deus prometeu, ele é fiel. Capítulo 96 do livro do Gênesis. A Bíblia diz que houve na terra fome outra vez, nos dias de Isaac, como foi nos dias de seu pai Abraão. E ele tentou dar um jeito de descer ao Egito. Mas o Senhor lhe aparece e diz: permanece na terra de Gerar, aonde está. Não somente anda nos caminhos do teu pai, guarda os seus conselhos, os seus preceitos, a minha palavra, a minha lei, e eu te prosperarei e te honrarei, assim como fui com Abraão, teu pai. A Bíblia diz no versículo 13 que Isaac permaneceu em Gerar, e naquele mesmo ano, naquele lugar onde ele estava, ele semeou, e naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. Ele pertence a Deus, irmãos. O tempo pertence. Agora, pastor Vanderlei, para nós concluir, chegou quase no limite. É preciso fé para acreditar nas promessas de Deus. Amém? Amém. Mas é preciso entender que o tempo é Kairos, é o tempo de Deus, não é o Cronos da cronologia greco-romana. É Kairos, é o tempo de Deus, é no tempo de Deus. Não é no meu tempo, não é no teu tempo, não é no tempo que o profeta quer que aconteça para que o nome dele seja aclamado. É no tempo daquele que é fiel para cumprir. É preciso fé para acreditar na promessa. É preciso entender e esperar o tempo. Verdade, Deus. Não é teu tempo
deu uma promessa, eu sei que Deus falou, e é verdade, porque o Espírito Santo confirmou, mas eu não esperei. A promessa de Deus não permanece. Deus falou, mas eu não aguardei o tempo. Eu preciso entender e perseverar aguardando e esperando o tempo determinado por Deus para o cumprimento da sua promessa. Quem está me entendendo? É por isso que eu destaquei o terceiro atributo: fé, tempo, paciência. Se tem uma coisa que ninguém tem, é paciência. Não é verdade? Hoje em dia ninguém está tendo paciência. Irmãos, ninguém consegue esperar um tempo se não tiver paciência. E esse atributo as pessoas têm ignorado, mas ele é determinante para a vida do crente. Agora, quando eu falei da paciência, ninguém mais nem glorificou. Como é que eu aguardo o tempo? Como é que eu consigo esperar o tempo se eu não tiver paciência? É preciso paciência. Porque necessitais de paciência. Porque necessitais de paciência. Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus. Pastor, eu não tenho paciência. Então pode ser que você não esteja nem fazendo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é no ritmo de Deus. Se ele quiser acelerar, ele acelera. Se ele falar, acampa aqui, você vai acampar. Veja que a trajetória mais viável para o traslado de Israel do Egito para Canaã era um período de 40 dias. Mas Deus não estava preocupado apenas em uma remoção do seu povo geograficamente. Deus estava querendo trabalhar o caráter e a fé do seu povo. Para isso Deus disse: eu quero você por esse caminho. Mas esse tem o mar vermelho, não tem problema, eu abro ele. Mas é pela trajetória de 40 anos. Deuteronômio capítulo 5, versículo 3 ao 8, ele diz: eu mesmo fui quem te humilhei esses 40 anos por este deserto que tu estás peregrinando, para te provar, para saber o que tem no teu coração, se me serviria ou não. Todavia, nas tuas roupas não envelheceram, maná que nem os teus pais comeram eu provi, todavia os sapatos não acabaram. Eu te guardei nesses 40 anos. Ei, espera no Senhor, e faz o bem, confia no Senhor, espera no Senhor, tenha paciência, deixa Deus trabalhar. Deus não está apenas querendo pegar você dali e colocar aqui, Ele quer transformar o caráter do velho homem, e a regeneração leva tempo, e para isso é necessário paciência. É só pegar aqui e botar ali. A pessoa 40 anos corrigindo e mudando o povo, tratando, mostrando quem era e quem não era. Quando chegaram na terra prometida, ainda desviaram. Imagine se fosse 40 dias. Ia chegar um povo avarento, sanguinário, um povo usurpador, um povo. Deus disse: não, deixa eu te dizer um negócio, minha santa, meu santo. Deus está trabalhando esse teu temperamentozinho. Ah, mas o meu pavio é curto, ele está dando mais algodão para tu esticar. Vai aumentar esse pavio, vai ter que ter paciência. Ah, mas eu não aguento muita coisa. Vai aguentar, sim. Mas ele sustenta. Tem promessa? Ainda tem gente com promessa? Ah, mas eu não tenho esse tempo todo. Você tem sim. Porque quem te prometeu é dono do tempo.
Um dos seus atributos é que ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todo lugar, tem para onde você se esconder. E se tiver promessa de Deus e quiser ficar para fora, ele vai fazer algo acontecer. Olha, é para ir para Nínive, mas eu vou para Chope, eu vou para Tarso, não vai não, Senhor. Você pensa que vai, mas o barco vai passar quase que a afundar, vai te lançar nas águas, ou o peixe vai te engolir. E adivinha onde é que tu vai cair, menino? Você não quer a promessa de Deus? Está demorando. Deus está trabalhando. Aí tem gente que coloca lá nas redes sociais: Deus está trabalhando a tua promessa para quando vir te surpreender. Não, Deus não está trabalhando a promessa de Deus é verdadeira. Ele está trabalhando, é você para receber a promessa. Ele está preparando, é você. Ele está trabalhando por você. É preciso paciência. Por quê? Porque todo mundo que está hospedado no HGB, o nome dele é paciente. Lá você vai ter paciência. Você já prestou atenção? Paciente. É preciso paciência. Aqui é onde arrocha um pouquinho, como já deu uma viola, eu arrocho, entrego o microfone, vou embora e ninguém fica com raiva de mim. Se resolve, o pastor não me chamou. Acontece que a paciência, olha aqui para mim, ela não é desenvolvida, ela não é gerada no ar-condicionado do teu carro novo, no conforto da tua casa toda. Ela não é gerada através da tua estabilidade financeira, cartão de crédito Infinity, Black Infinity. Ela não é gerada a família, reunião de família, tudo bonito, tudo em paz, está tudo maravilhoso, tudo dando certo. Olha, o filho virou um advogado, outro virou médico, outro virou engenheiro. Nossa, pensa na família. A paciência nem sempre ela é gerada assim. Verdade. Passei no concurso e agora passei no melhor. Não. Tudo isso é bênção de Deus. Tudo isso é bênção de Deus. Mas a promessa é algo diferente. As bênçãos de Deus, só em você amanhã acordar, respirar, já pode agradecer a Deus. Isso é uma bênção, é um dom, é uma dádiva. Muitos deitam e não acordam. Somente deitei, dormi, me levantei, porque o Senhor nos sustentou. Você aplica para um serviço, investe no negócio e dá certo. Isso é a bênção de Deus. Isso é consequência de uma vida que, mesmo com falha, você está se esforçando para agradar a Deus. Agora a promessa é desse: vem cá, meu cheiroso, que eu tenho uma promessa. Aí tu pode esperar, porque vai ter que ser desenvolvido para a promessa a paciência. É verdade, Deus. Aleluia. E a paciência ela não é gerada dessa forma que eu te falei. Alguém aqui gosta de Bíblia? Glória a Deus. Eu te explico como é que ela é gerada. À luz da Bíblia. Ela é gerada desta forma. A paciência. Tem alguém aqui que quer paciência? Glória a Deus. Paciência. Glória a Deus. Não sem esse terceiro atributo, esquece as promessas. Tem alguém que quer paciência? Glória a Deus. Quer? Pastor, eu não quero paciência, então esquece as promessas. Pastor, eu quero dar paciência porque eu quero a promessa. Ótimo. Quando você pede, sabe quando você está agoniado e fala assim: ai meu Deus, me dá paciência com esse menino, dá paciência com esse homem que eu casei, me dá paciência com essa mulher, enfim, passe. Você acha que Deus vai mandar um pacote de paciência para você? Romanos capítulo de número 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo justificados pela fé, temos o quê? Paz.
Quem disse que paz é ausência de tribulação? Só se for no mundo. Quem disse que você precisa ir para as Ilhas Caimã, Havaí, para poder ter paz? A paz que Jesus Cristo deu, ele disse que ela, a paz que eu dou, o mundo não conhece. E o mundo não dá. A paz que Cristo dá é justamente para você ter paz em meio às aflições. Pelo qual, versículo 2, também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Até aqui está perfeito. Quer ter paciência? Glória a Deus, amém. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Diga comigo, tribulações. Tribulações. Mais forte, tribulações. Tribulações. Sabendo que a tribulação produz a paciência. A paciência só é gerada na tribulação. Sem ela não é paciência, é conveniência. E conveniência não é de Deus, é do homem. Paciência é na tribulação. Você não sabe o aperreio que Abraão passou. De Sara, do povo, do seu sobrinho, de Agar, de Ismael. Você não sabe a tribulação que Isaac passou com Isaú. Não vai namorar as mulheres de Canané e elas que eu quero. Você não sabe a tribulação que Jacó passou para conseguir o direito de primogenitura, fugindo errante do deserto, sendo enganado por Labão, voltando e tendo que se humilhar de joelho ao seu irmão. Achei a promessa. E esse dia antes dele. Sabe onde foi gerado a paciência de José? Na cadeia. Sobre falsa acusação. Sabe onde foi gerada a paciência de Daniel? Na jaula. De Sadraque, Mesaque e Abednego? Na fornalha. De Abraão em meio ao caos. De Davi em meio às perseguições de Saulo. Tem alguém que não quer paciência? Amanhã começa a tribulação na sua vida. Glória a Deus. Só que Deus não dá nada que você não possa suportar. Glória a Deus. Todo mundo tem promessa, tem fé, mas não tem tempo. E para ter, tem que ter paciência. Paciência, irmão. Um dia Abraão sai e ele fala: Senhor, tu me fez uma promessa e disse que da minha geração povoaria a terra, mas não tenho um senão o meu servo Eliezer o Damasceno. Como pode isso? Eu já estou velho de idade, é próximo dos 100 anos. A minha esposa estéril tem 75 e ainda nem acredita. Toda vez que eu falo, ela ri. E aí Deus fala assim: muito bem, pois tu quer, saia fora do arraial. E quando ele sai, diz: olha para as estrelas do céu. Ele olha, podes contar? Não posso. Esse é o tamanho da tua geração. Olha para os grãos da terra na beira da praia. Podes contar? Não. Esta é o tamanho da tua geração. Mas como entender isso? Ei, Deus estava falando de uma geração terrena, de uma geração biológica, de uma árvore genealógica, mas também estava falando de uma geração que vai morar no céu, porque eu tenho certeza que aqui ninguém é judeu, mas olha que as 3 maiores religiões do mundo têm em comum o mesmo pai: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. O pai na fé é Abraão, o nome dele ficou marcado na história. E olha que Deus, só para tirar onda com Sara, diz: Abraão, coloca o nome do menino Riso, porque ela riu de ti, da tua idade. O nome é Isaac. Glória a Deus. Quando alguém ri de ti, que você falar que é promessa, você guarda bem o nome deles. Eu vou botar o nome dessa pessoa,
na concretização da minha promessa, que é para eu nunca esquecer que foi quem eu tive. Está me entendendo? A tribulação produz a paciência. Produz a paciência. Eu não tenho. Pode dar um jeitinho de ter paciência. Eu vim aqui para ficar 3 dias. Já vai para 15. E se precisar, fico 30. Mas eu só saio daqui com o que Deus me prometeu. E está dando certo. Você está me entendendo? Glória a Deus. Paciência. O que o salmista Davi fala? Esperei com paciência no Senhor. Olha o que ele diz, é o seguinte que você vai entender. Ele me ouviu. Sabe o que ele quer dizer? Eu insisti, clamando ele até ele me ouvir pacientemente, mas não desisti, perseverei. Isso quer dizer que ele clamava e Deus não atendia. Até que chegou o momento de eu disse: te ouvi. E ele inclinou-se para a minha oração, para o meu clamor. E ele com mãos fortes me tirou de um lago encharcado de lodo, firmou os meus pés no rochedo. Irmão, tem que ter paciência. Eu esperei com paciência no Senhor. Tem que ter paciência. Sem a paciência esquece a promessa. Paciência, irmão, é um atributo que as pessoas não estão dando ênfase, não estão dando moral, não estão dando crédito, mas sem ele é por isso que muitos iniciam a carreira bem, tem muitos que começam até indo bem, é carreira ministerial, obreiros promissores, é pessoas que Deus começa a abençoar, mas não tem paciência. Nesta noite, para concluir, eu quero deliberar uma palavra profética. Espera no Senhor. Pastor, o meu esposo, ele é embriagado, o meu esposo, ele impede eu de vir. Espera, ali na 73, aonde eu pastoreava, o irmão nem deixava a irmã ir para a igreja, só quando ele estava de muito bem humor. Hoje ele é o primeiro a chegar, ele é mais crente até mesmo do que ela esperou, ele fechou a boca de fumo que ele tinha, ele agora é um crente, ele é uma pessoa. E sabe o que acontece? Deus ainda deu tantas bênçãos para ele. O homem tirou carteira, construiu a casa, fez kitnet para alugar, o homem comprou uma moto, o homem está feliz e a mulher está rejuvenescida. Quando ela estava só clamando, dizendo que não aguentava mais, ela estava toda velhinha, acabada, a ansiedade vai nos destruindo. Agora ela está parecendo uma irmãzinha de 18 anos, uma senhorinha bonitinha, ajeitadinha, e cada dia que passa parece que está mais rejuvenescida, porque Deus sustenta. Deus vai congelar se for preciso. Não te preocupe, eu estou ficando velho para a promessa. Não está não. Você está apenas no tempo de Deus. Tenha paciência. Tenha paciência, porque a paciência é que gera experiência. Por isso que o povo está dando cabeçada, o povo está errando, e cada decisão é um erro, cada decisão é um fracasso. Estão frustrados, pessoas que tinham não tem, pessoas que não é, pessoas estão morrendo. Sabe por quê? Porque não esperou, não teve a paciência, e a paciência não vindo, não gerou a experiência. Olha, tem coisas que você fazia, não faz mais, assim como eu. O que é isso? Paciência e experiência. Um dia eu já quero terminar. Pastor, eu quero ser consagrado de novo, porque eu quero pastorear a igreja antes dos meus 25 anos de idade. Querido, tu pelo menos sabe que Deus quer que você seja pastor? Porque com essa arrogância e prepotência, pelo menos já. Não, eu tenho uma chamada. Nem acredita mais. Tem paciência. Deus não está trabalhando na tua promessa. A tua promessa está trabalhando. Irmão, não é as circunstâncias que são difíceis para Deus mudar. Porque Deus, pelo poder da sua palavra, em 7 dias Ele criou tudo que existe.
O salmista, no Salmo 24, diz: do Senhor a terra em toda a sua plenitude e tudo que nele há. O Senhor criou todo o universo, Ele criou os céus até 7 dias. O que dá trabalho para Deus mudar, diga assim, crente. Diga assim, crente. Tem uns que ainda vai subir agarrado no calcanhar do outro sem mudar. Eu queria ser eu só mudo no dia que Deus quiser. Aí Deus disse: é você que tem que querer. Deus está trabalhando na sua vida. Quando você estiver pronto, Deus vai te dar a promessa. Aquele filho que não quer saber da igreja, aquele esposo, aquela esposa, aquele obreiro que não quer alavancar, só fique tranquilo. Aquela promessa que um dia Deus vai ver, ele vai gerar experiência. E uma pessoa experiência não gasta absolutamente. Aquele filho mais novo do capítulo 15 de Lucas, ele gastou absolutamente porque era muita riqueza para um jovem inexperiente. A vida toda ele viveu debaixo da orientação e tutela do seu pai. Agora ele pega toda a herança e vai gastar sozinho. A Bíblia diz que ele foi gastar com benedice, com prostituição, com todos os vícios, e com as meretrizes e com os falsos amigos. Sabe por quê? Porque ele não tinha experiência. Mas depois de quebrar a cara, depois de desejar comer a comida dos pobres, ele volta com tanta experiência. E uma coisa que eu acho bonito da experiência é que quem tem experiência, ele é humilde. Ele sabe a hora de engolir o sapo para depois botar o sapo para fora. Ele chega diferente, ele vai arrogante. Da minha parte eu quero gastar do meu jeito, é meu, eu que sei. Mas quando ele volta, ele diz: papai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado filho teu, só me aceita como um dos teus jornaleiros. Deus não tem ex-filho, não existe ex-filho. Filho uma vez filho, para sempre filho. Experiência. E a experiência? Ela vai gerar esperança. A esperança, ela não traz confusão. Quando alguém fala assim: e aí, aquela promessa? Eu sei que ele prometeu. Eu estava naquele congresso, aquele pregador famoso te colocou isso, e você ainda não foi. Você vai só, se preocupa não. Eu sei de Deus que eu tenho servido. Mas sem experiência você vai dizer: é mesmo, né? Acho que não era Deus. Acho que o homem não era de Deus. Acho que a fala não era de Deus. Fica confuso. Tem gente que fala assim: pastor, Deus falou comigo, mas hoje passou o tempo, eu já não sei se é isso que Deus quer. Deus falou ou não falou? Se Deus falou, Ele é fiel para? Posso falar para você? Vou ficar de pé? Pastor, amanhã começa a tribulação. Não. Olha só para ver como é que você reage mesmo. Mas pode ter certeza. Nenhum filhinho mamado se torna um adulto experiente. Ninguém que nasce em berço de ouro se torna um líder por excelência. Olha a história dos reis. Paciência. Ela é forjada, gerada em meio às tribulações, às lutas. Por quê, pastor? Porque as tribulações nos ensinam a depender 100% de Deus. Vocês vão entender? Eu vou repetir. As tribulações me ensinam a depender 100% de Deus. O meu cartão não paga, o meu dinheiro não resolve, o meu conforto não vale nada, a minha influência não resolve, as minhas formações, as minhas credenciais. Aí eu vou lá para o meu quarto, como Jesus Cristo ensina, lá para o secreto. Senhor, se não for o Senhor, não tem jeito. Ele disse: ô Pai, só estava esperando você chegar. Glória a Deus. A tribulação produz a paciência. A paciência, perseverando nela, a experiência. A experiência, a esperança. Na esperança não traz confusão, irmão. Pode todo mundo dizer:
está demorando. Olha o que Pedro escreve, irmãos, na sua epístola. Veja bem quando diz assim: ei, fica firme na promessa, porque o Cristo que foi vai voltar. E não seja como os que se desviaram. Não, porque não sabeis vós que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O povo tem constantemente perguntado: onde está a promessa que desde os nossos pais falava que esse Cristo ia voltar e até agora não voltou? Pedro responde com propriedade: ele ainda não voltou, porque ele ainda é longânimo para que muito se arrependa. Mas o Senhor Jesus está no controle de tudo. Sabe o que quer dizer isso? É que quando você tem paciência, experiência e esperança, pode quem quiser querer acabar com você, jogar lá para baixo. Mas ninguém fazia José desacreditar do sonho. Ninguém conseguiu fazer Daniel esquecer a promessa. Ninguém faz aquele que está na vontade de Deus desistir do que Deus tem para sua vida. O pastor me autorizou a orar. Tem alguém que recebe oração? Aceitando Jesus, reconciliando ou confirmando a promessa. Pastor, vou aí para dar uma reavivada na minha fé, para me aguardar o tempo, esperar o tempo e com paciência, porque eu quero receber minha promessa. Tem alguém que eu quero orar com você? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmão de Deus, faz assim, ó. Como eu falei para você, difícil para Deus não é mudar a economia, não é mudar as circunstâncias, não é tocar no coração de um rei para te ajudar. Tudo isso para Deus é fácil. O que dá trabalho é um crente fora da direção de Deus. Porque Deus, Ele é mundano. Ele não vai matar o crente que tem promessa. Vai mudar até para você. Quem está sendo filmado? Quem está me entendendo? Mas eu não sei que a igreja não chegou a entender. Onde é que está sendo filmado? Só solteiro e não. É ao vivo, né? É? Ao vivo. Aleluia. Está difícil. Não dá para ver o pastor, não, só dá para dar. Se é desistir da promessa, eu não sei falar. Dá tempo. Espera o tempo. É para o tempo terminar. Só peça para Deus você te avivando no meio dos anos. Se Ele for te avivando, não importa quanto tempo demora, você está avivado. E o crente avivado, ele sabe que o justo viverá da fé. Paciência. Mas a tribulação é grande, beleza. Isso é Deus trabalhando na tua vida para você gerar a paciência. Depois da tribulação você vai ver, você vai ser a pessoa que ninguém te desestabiliza. Glória a Deus. Ah, nem o diabo não é fé, porque você agora é um crente maduro, experiente. A esperança está convicta, não tem confusão. Feche os teus olhos. Querido Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a tua igreja tem uma promessa porque ela foi fundada na promessa, ela vive a promessa, ela tem a promessa, crê na promessa, aguarda a promessa. Ajuda, Senhor, os teus filhos a mantermos firme a chamada, Senhor, a mantermos firme a chama da promessa, a fé, Senhor, nos seus corações. Pai, em nome de Jesus, ajuda os teus filhos a aguardar e a esperar o tempo, Senhor. Ajuda a ser produzido, meu Deus, a paciência, porque depois de haver desfeito a tua vontade, Senhor, com paciência, perseverança, Senhor, a tua promessa, ela será alcançada pelos teus filhos. Ajuda, Senhor, esta geração, do mais novo ao mais velho. O Senhor tem promessa neste casamento, o Senhor tem promessa para o casamento, o Senhor tem promessa para os sonhos, o Senhor tem promessa na vida do jovem, na vida do adolescente, tem promessa ministerial para o teu filho, tem promessa para esta igreja, tem promessa para este campo, tem promessa para essa família. Meu Deus, ajuda-nos, ó Deus, a mantermos a chama, a mantermos a fé viva, a sermos reavivados ao longo dos anos e a esperar com paciência, aguardar, Senhor, o tempo, próximo tempo que
abençoa a tua igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que nos pode dar os seus locais. Glória a Deus, queremos desde já agradecer a cada um dos irmãos que, mesmo nesse tempo frio, alguns irmãos saíram na chuva das suas casas e veio atender o chamado, com o convite do seu pastor. Para nós isso nos orgulha muito, Falei para o pastor João Guilherme que cheguei a pensar em chuva, por 7 horas ainda estava uma chuva forte, e muito forte ainda aqui. Eu imaginei que ia se estender, fiquei preocupado, mas graças a Deus deu certo, os irmãos vieram. Para mim é um motivo de muita alegria, apesar de que essa semana foi uma semana de muita agitação na igreja, com muitas atividades, mas graças a Deus os irmãos estiveram participando conosco, recebendo uma palavra do Senhor. Deus abençoe, que Deus abençoe o pastor Oswaldo, a missionária Valdinei, cantora Lorena, que nos veio aqui louvar o Senhor conosco. Que Deus abençoe a irmã, a filha da irmã Maria de Jesus, que é de Goiás, irmão? Lá de Goiânia, está aqui nos visitar. Herodias, mais a sua família, que Deus abençoe. Deus abençoe. Gostaria de convidar os irmãos a ficar em pé, nós estaremos fazendo essa oração, encerrando o culto nesta noite. E nós teremos, irmãos, amanhã culto lá na casa do diácono Manuel, mas da missionária Maria de Jesus. Os irmãos que puderem estará contribuindo, ajudando lá. Na terça-feira, culto de ensino. Quarta-feira, oração das irmãs. Quinta-feira, culto de libertação. Sexta-feira, nosso cinema, Nós vamos aí escolher o filme para sexta-feira, nosso cinema. Sábado, tem departamento sábado? Como é que está o culto de departamento sábado? A gente vai colocar no grupo, tá? Irmãos, o pastor Ivan nos deu a ordem de pegar a Peniel de volta para a nossa congregação, não vai ficar na nossa responsabilidade. O pastor Francisco provavelmente vai estar congregando conosco durante o dia que nós estivermos culto lá. Nós estaremos orando e logo após encerrando o culto dessa noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na noite desse dia, Pai. Te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo teu grande amor que o Senhor tem nos dado, pelo esse ensinamento, Deus, pela essa mensagem grandiosa que o Senhor usou o teu Filho para falar conosco. Pai, te agradecemos, ó Deus, pela cantora que o Senhor usou, Deus, aqui para falar conosco através dos louvores. Pai, te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada irmão, demonstrando o seu desejo, a sua vontade de adorar ao Senhor, vindo, Deus, ainda nesse tempo chuvoso, mas que esteve aqui na tua casa para glorificar o seu santo nome. Pai, nós te damos graça por tudo, Deus, pelo seu amor grandioso que o Senhor tem para com teus filhos. E pedimos ao Senhor, da forma que nos trouxe em paz até aqui, nos leve em paz também aos nossos lares, nos guarda, nos proteja, e que em paz nós encontremos também nosso lar. Assim, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doce consolação do Espírito Santo do Senhor, seja com todo o povo de Deus e todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus, não saia sem dar a paz do Senhor. Vai